Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, bom dia, ouvintes da rede da rádio Jesus é Vida. Estamos nas FMs 103.3 na Zona Norte do Recife e na FM 96,3 na Zona Sul do Recife, Pastor Walter Matos. Também no Facebook da Rede Cristã e no YouTube da Rede Cristã. No Play Store, no Apple Store da Rede Cristã e no site redecristãbrasil.com.br. De volta com o programa No Divã, com o psicanalista Dinásio Silva. Desde já pedindo desculpa aos nossos ouvintes internautas, né, por conta de algumas ausências do programa essa semana, mas são as ocupações também do Dr. Dinásio, a minha tive um imprevisto ontem, as ocupações do Dr. Dinásio, enfim, mas o programa que não falta. Né? Inclusive, se você, até uma sugestão aqui, doutor Dinásio, para o pessoal, nosso público, quando o programa não estiver acontecendo ao vivo, você vai lá no YouTube e rever os programas, que é importante documentar isso, e aquela sugestão, assistir os programas com uma agenda, com a caneta em mãos, e pontuar aquilo que lhe desperta curiosidade, aquilo que de repente lhe desnuda, aquilo que você se identifica, e você pode interagir direto com o psicanalista Dinásio Silva, uma pessoa até então acessível, viu? Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Até então acessível, porque tem um momento que a gente fica congestionado, doutor Dinásio. O senhor já está, acredito, com o seu consultório abarrotado de consultas de paciente e tem momento que não dá para ninguém, né? Então, você pode interagir com ele aí no Instagram, pode interagir com ele no telefone WhatsApp da Academia do Cérebro, né? E vai dirimindo as suas questões, até ir parar no divã, que vai ser bom, importante e salutar para você. Sexta-feira, mais papo sério, nem parece papo de compadre, De compadre, né? Mas é nessa vibe que a gente vai, como diria Zezé de Camargo e Luciano, quase que entre tapas e beijos, mas com esse misto de seriedade e de brincadeira, né, doutor Dinásio? Oi? Tá na sofrência, hein? Tá na sofrência, né? Quem não tá, doutor Dinásio? Quem não tá na sofrência tá na sofrência, hein, pastor Amado? Quem não tá na sofrência com essa caristia, doutor Dinásio? Ninguém sofre por... A gente sofre por amor, pastor Amado. Olha aí. Eu tô sofrendo por Liseu, doutor Dinásio. Eu tava falando em Liseu, doutor Dinásio. Brasil, em psicanálise. Falar em Liseu, eu tava vendo uma reportagem ontem, aí um deputado aí, não sei o que, o cara aumentou R$ 5 no plano que tá por aí para vir. R$ 5. Meu Deus, eu fico vendo, cara. Eu vi. Como é que fazem isso? 5 e 10. Um de 5 e outro de 10. Eu fico pensando como é que a turma faz isso com o brasileiro. O brasileiro sofre, doutor Dinásio. Vamos nos bares, né? Que a gente vai ver os bares lotados. Um discurso que sofre porque as coisas estão caras e outras já se declaram, dizendo que está sofrendo porque se sente abandonado, né? Então, tem tudo isso aí, a gente vai levando a vida. Mas esse ano foi um ano muito complicado, para mim principalmente, né? Foi para os fracos, na verdade. Foi um ano onde surgiram muitos desafios. Para mim, entre os desafios que chegaram, veio uma segunda cirurgia de câncer que eu fiz no mês de março. E logo em seguida eu fui acometido da Covid. E passei numa situação muito complicada, muito difícil. E depois da Covid veio a radioterapia. Então foram momentos de desafios. E depois de tudo isso veio a reconstrução do consultório. Porque a gente tinha deixado de lado os pacientes e aí tivemos a reconstrução. E aí hoje estamos concluindo o ano, né? Falta muito pouco tempo para concluir o ano e para a gente termina dia 15 de dezembro, né? Do próximo mês, a gente conclui aqui o nosso ano profissional, encerra. Vamos ficar só com algumas consultas online, são de pacientes novos. E a gente termina um saldo muito positivo, né? Com vários convênios, com solicitação para fazer palestras fora do estado, com a ideia do ano que vem fazer consulta presencial em Portugal e na Suíça, tá?
Então, a ideia nossa é fazer um período na Suíça e em Portugal de presencial, que nós vamos apresentar nossas técnicas, as técnicas que nós aplicamos aqui no consultório, vamos aplicar também presencialmente. E Então, algumas coisas que o senhor tem desenvolvido, como o mapa psíquico, né? Será interessante sim, levar isso lá. o mapa psíquico, inclusive, que eu recentemente atendi uma profissional de saúde, e quando eu passei para ela o mapa, ela ficou completamente emocionada com tudo aquilo que o mapa dizia. E o mapa até apontava as doenças somáticas dela, as doenças que ela tinha. E ela disse, coisa nunca vista. Então, isso é muito bom, né? Para mim, que venho com esse mapa há mais de 10 anos, né? Bota aqui, bota ali, conserta aqui, conserta lá, até chegar à perfeição. É lá, perfeição nunca chegamos, mas chegar a um ponto de vista que atende às necessidades básicas das análises. Então, eu acho muito importante isso que aconteceu. Então, é isso aí que eu tenho trazido. E o que eu acho interessante é que algumas pessoas falam assim: ah, você não fez programa hoje? Você ouviu de ontem? Não, não vi, nem vi. Vai lá no YouTube e vê o que o pastor Mário falou agora. O interessante é que as pessoas só escutam o programa na hora que ele está aí, ou quando alguém manda para ela. Se não mandar, ela não recebi. Mas você não tem um site, o link, Se né? inscreve Só no é canal da entrar, Rede Cristã, que se recebe a inscreve, né? notificação, é verdade. Então, tem gente que tem me perguntado isso. Inclusive, eu tenho algumas palestras para ministrar agora e eu estou sem poder. Pastor Bimael de Goiânia me convidou para palestra agora, na sexta-feira próxima. Eu estou vendo aqui a possibilidade de atender o convite do pastor Bimael lá falando de psicanálise para a juventude da igreja. Também Cavalheira me chamou também para uma palestra no hotel em Gravatá, agora também. Está tudo complicado para mim, então eu estou cheio de convites para atender. Realmente, minha agenda está muito cheia. Eu tenho saído daqui do consultório, às vezes até 8 da noite, 9 da noite. Tenho chegado de 8 horas. Muitas vezes eu tenho emendado o almoço, né, ao emendo. Para você ter uma ideia, vocês ouvintes, vocês estão escutando o programa, essa semana eu comecei cedo, não fiz o programa aqui, fui direto. Quando foi 3 horas, vou almoçar, porque eu tinha um paciente de 2 horas que não tinha vindo. Eu esperei até 3 horas para almoçar, porque eu tinha um paciente de 3h30. Eu tinha meia hora para almoçar. Quando eu desci, o paciente se encontrou comigo no elevador. E ele fez o apelo, pelo amor de Deus, para eu voltar para atender. Eu digo, meu amigo, saco vazio, se pôr de pé. Eu esperei até agora. Então, por favor, vá lá, converse com o Tamires e marque outro horário. Então, tem sido assim a minha vida, além de vários amigos que têm tido transtornos e me procuram de última hora e eu tenho que atender. Aí disse, tá, mas analista, psicólogo não atende amigos. Ocorre que eu não me considero nem uma coisa nem outra, eu sou terapeuta. E terapeuta atende todo mundo, porque eu tenho várias técnicas que eu uso, sem ser análise. Eu posso atender uma pessoa, tirar ela do desgaste, tirar ela do sintoma, sem usar análise, usando técnicas. Então, sou terapeuta pode tudo. Então, é isso que eu me considero, um terapeuta e até entrando no mundo holístico, né? Já que eu trabalho com a filosofia, com a neurociência, com a psicologia, com a análise, com a sociologia, com a pedagogia, o que vier eu trabalho. Então, são alguns métodos que eu tenho para tirar a pessoa do desconforto, desprazer e sofrimento. Então, estamos aqui para mais um programa no Divã. Aí, pastor Amaro, qual o tema? O tema de hoje, doutor Edinásio, a vida fora da caixa. Eu ia até perguntar se o senhor tinha assistido um programa de madrugada ontem de um ator aí brasileiro que até está para concorrer ao Oscar, né? E eu ia até lhe fazer essa pergunta em off, mas perguntas à parte, a vida fora da caixa. Está havendo um forçamento para isso, como eu diria, um forçamento de barra, uma espremida na sociedade para as pessoas saírem da caixa, doutor Ednásio? Ou aborde aí dentro da sua pauta? A ideia de fazer o programa hoje era transtornos psíquicos, são invisíveis. Esse é o tema de hoje. Quando eu fui subindo,
peguei o elevador, aí esse tema apareceu lá na tela. Eu não sei se foi esse filme, essa entrevista aí. A Vida Fora da Caixa. Ela é que estava na tela. Eu digo, sabe uma coisa? Eu vou falar sobre isso. Então foi agora, quando eu subi. E realmente eu não assisti, mas vi isso na tela do computador aqui, no elevador do empresarial. Então, o que ocorre é o seguinte: o que seria a vida fora da caixa? O que seria a caixa? Se a gente observar, toda a nossa vida tem sido através de um protocolo. Existe protocolo para tudo. Se você faz um curso de medicina, tem um protocolo. Você não pode sair do protocolo. Mesmo que quebrar o protocolo, seja salvar vidas, você não pode sair do protocolo. Tem que estar no protocolo. Se você faz psicologia, você tem um protocolo. Então, existe um conselho que vai apurar as denúncias que são contra você, dos atos que você cometeu. Então, existe um protocolo. E o protocolo é colocar você na caixa. Então, na vida existe um protocolo para viver. Tem um protocolo. Então, a vida é uma caixinha. Você está dentro de um sistema. E esse sistema, exatamente, é uma caixinha que adoece as pessoas. Então, o que eu estou falando hoje é exatamente isso. Os transtornos psíquicos, eles são invisíveis. Eles são inaudíveis. E, muitas vezes, as pessoas que estão doentes não percebem que estão doentes. E estão doentes. E a maioria das pessoas está doente. O Brasil é o primeiro país do mundo em ansiedade, é o segundo país do mundo em toque, em fobias, e o terceiro em depressão. Então, toda a desgraça, todos os transtornos estão sobre nós. Quem não tem um, tem outro. Quem não passou por um, passa por outro. E o que se oferece para que nós possamos sair desses transtornos, desse desconforto, desse desprazer? Medicamento, medicamento, medicamento. Então, os medicamentos estão fazendo onda, moda, para que as pessoas cada vez mais consumam medicamento. Se você está impotente, tem Viagra. Se você está sem apetite, tem um estimulador. Se você está sem dormir, tem um Rivotril. Se você está sem lítio, tem lítio. Se você está triste, tem remédio. Se você está muito alegre, tem remédio. Se você perdeu a namorada, tem remédio. Se você está eufórico demais, tem remédio. Tem remédio para tudo. Então, a vida está sendo por remédio. E também aparece também a autoajuda. E quem não está tomando remédio e quem não vai ler livro de autoajuda, porque autoajuda é um grande engodo, um grande engano, tem muita besteira publicada aí, muita bosta publicada, e as pessoas que lê bosta as pessoas ficam meladas, né? Então, essa que é a verdade. Eu estou usando um termo bem popular para que as pessoas percebam as besteiras que estão fazendo. Então, nesse conceito aí, quem não está envolvido na medicação ou não está envolvido nisso, está envolvido em outras coisas. Está envolvido na bebida, nos jogos, na religião. Então, todo mundo está precisando de um ópio para sair da caixinha. Não sair da caixinha, literalmente, para viajar, para dar as viajadas. E hoje o celular tem sido um dos passaportes para essa saída da caixinha. Porque quando você está no celular, você está no mundo irreal, está no mundo da fantasia. Você está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, está no WhatsApp, está nos vídeos. É comum você estar num trem, num ônibus, e as pessoas rindo, com fone de ouvido, rindo. Isso é moço, velho. Lembrando, nosso programa ele é remoto, né? E estamos no estúdio da Rede Cristã e do Dr. Inácio, nas dependências da Academia do Cérebro. E quando alguém liga para ele, acontece isso. Mas é isso, doutor Inácio. Esse mundo virtual, inclusive, tem gerado muita alienação, né?
Também. E aí, esse mundo alienado, né, essa alienação, ela é falada lá desde o século XIX, se fala em alienação. Então, essa alienação ela é muito mais presente hoje, principalmente nessa época de Natal agora, onde as indústrias elas contratam publicitários e homens de marketing que vai te induzir a fazer a vontade deles. A comprar o peru de Natal, da marca tal, a comprar um celular, a comprar roupa, a ficar impactado. Toda a arrumação de um shopping da vida ou do centro da cidade, com luz e aquilo, desperta em você um desejo, que não é seu desejo. E esse desejo que não é seu faz com que você tenha um prazer muito rápido, que você tenha um desejo imediato. E esse desejo imediato é doença. Nós falamos aqui em programas anteriores. Então, tudo isso é um mundo na caixinha. É um mundo de resultado. Então, as pessoas não se dão conta exatamente do mundo que está vivendo, mas está vivendo no mundo criado, né, pela mídia ou por alguém. Então, isso é o mundo na caixinha. O mundo na caixinha é fazer tudo igual. O mundo na caixinha é fazer o que o seu vizinho faz, é fazer sempre a vontade do outro, é formar-se naquilo que alguém disse que era bom, que dá dinheiro, é buscar uma profissão mais confortável. Isso é o mundo na caixinha. O mundo na caixinha, ela não é desafiadora. E por que as pessoas se tornam reféns hoje? Por que as pessoas querem morrer, querem se matar? Porque não tem estrutura quando aparece a realidade. O que é a realidade? É quando o agiota liga para você e diz assim, ó, me paga, eu te mato. Vou pegar teu filho, vou entrar na tua casa. Aí você entra no mundo da realidade. O mundo da realidade é quando chega a conta do cartão de crédito, que você usou, sendo dopaminado pelas publicidades, e chega o cartão de crédito e você diz, agora, meu Deus, o que eu faço? Vou perder o cartão de crédito. O mundo da real é quando você não pagou a conta, cortar a tua energia. O mundo real é quando chega o inquilino, chega o proprietário e coloca você para fora da sua casa. Você vai no meio da rua, com filho e tudo. Aí é o mundo real. E você não suporta, você não tem estrutura para aquele baque. E você não sai como sair daquilo. É muito comum as pessoas chegarem no consultório terapêutico com esse problema. Chega com uma dívida desse tamanho, porque fez, porque não pensou, porque estava dopaminado, estava cego, estava apaixonado pelo objeto de desejo. E esse objeto de desejo fez com que essas pessoas não percebessem o real, porque as influências vieram do WhatsApp que você recebe, né? Da fantasia que você criou e da criação que você teve. Nós estivemos aqui durante toda a semana falando da estrutura familiar, da estrutura da criação que você teve. Nós estamos formando, sim, pessoas psicopatas e esquizofrênicas nesse mundo atual. Nessa década, nunca é uma década que vai ter mais psicopatas esquizofrênicos, porque tiveram uma criação complicada, porque as pessoas adoeceram e a sociedade adoeceram. Nós somos pessoas doentes e sociedades doentes. Os transtornos psíquicos, eles não são visíveis, como eu falei anteriormente. Então, a coisa é muito complicada, a coisa é muito mais séria que você pensa. E quando chega esse sintoma, a queixa, eu estou com uma dor no ouvido, meu coração está batendo, eu acho que eu estou com... Lógico, se parar, morre, né? O coração está acelerado, né? Ritmia cardíaca, eu estou com a dor no pulmão, eu estou indo muito banheiro, eu estou com caganeira, eu estou com zinteria, eu estou com isso, com aquilo. Você vai ao médico, mas você não tem nada. Aí isso é ansiedade. Ou isso é tal coisa. O médico não sabe, aí vai para lá. Então, nós temos hoje, e aí as pessoas geralmente vão para a urgência. E quero dizer aqui hoje que urgência é uma coisa necessária, mas urgência é uma grande bosta. Hoje eu estou com muita bosta na boca, viu? A urgência não serve para nada, porque a pessoa que vai atender você, ele tem 500 pessoas lá de fora para atender, ele não vai se preocupar, ele vai tentar eliminar aquele sintoma, remediar, para que você procure depois um clínico. Então ele não conhece a sua história, não conhece você nada, não tem tempo de examinar, não tem tempo de nada, e é complicado. E principalmente as urgências pediátricas. Se os pais soubessem, nem levaria filhos para a urgência pediátrica, levaria direto para os seus pediatras. E além de dizer que pediatra sabe muito pouco daquilo que ele faz. Tem bons pediatras, mas a maioria não sabem do que está falando. Tem pediatra entupindo medicamento nas crianças que eu não deveria. Porque muitas vezes a febre que a criança tem é emocional. A doença que a criança tem é emocional.
A criança está ali, é um grito para dizer, socorro, me cuide, cuide. Existe um vácuo afetivo aí. Os pais trabalham, não dão atenção, a babá não cria vínculo, a mãe não criou vínculo afetivo com o filho, a babá não criou, a avó não criou, e existe um buraco nessa mãe. Todo mundo preocupado com o seu umbigo. É comum eu ver aqui meninos muito jovens falando assim, esse mundo não serve para nada. É cada um se preocupando consigo. A minha avó se preocupa com o umbigo dela, com as coisas dela, com o marido dela, com o namorado dela. A minha mãe se preocupa com os negócios dela. E meu pai não quer saber de mim. Ou seja, eu não sou nada, eu estou aqui no vazio. Eu estou no vazio. Então esse menino, ele entrou num mundo paralelo. O mundo real para ele não serve, é um mundo da fantasia. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai se aliar a pessoas que têm o mesmo tipo dele, que se pareça com ele, que seja espelho dele. Ou seja, complicado com complicado. E como fazer com que esse menino, que viva no mundo, o mundo da fantasia, que ainda ele não é feliz nesse mundo da fantasia, mas o mundo real é pior ainda, dói mais para ele. Como trazer ele para esse mundo real? É complicado. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente, é que esses demônios que estão circulando por aí fora, esses demônios, entre aspas, esses demônios que assustam as pessoas, que perturbam as pessoas, que tiram o sono da pessoa, que faz com que as pessoas se suicidem, que faz com que as pessoas larguem a família, que faz com que as pessoas saiam desembestadas rua fora. Então, esses demônios, eles foram criados e alimentados dia a dia. Cada dia você está alimentando esses demônios. Então, quando você tem uma desilusão, a desilusão com o pai, a desilusão com o chefe, a desilusão com o amigo, a desilusão com a igreja, a desilusão com qualquer coisa que você tem uma forte ligação, você desaba. Você desaba. E tudo aí vai para o beleléu, como dizem aí as coisas. Então, é necessário que se haja realmente uma reestruturação na sociedade que nós estamos vivendo. Existe uma reestruturação. Ou a gente para a gente cuidar da gente, ou a gente para a gente cuidar do outro, ou vai ter um momento que não tem jeito mais não, gente. Não tem jeito mais não. Porque, vai lá, vamos lá. As igrejas evangélicas estão entupidas e criando mais todo dia. Os centros espíritas também estão entupidos. As religiões nunca faturaram tanto como agora. Resolveu? Você sai de lá pessoas felizes e realizadas? Não é verdade, não sai, não sai. É como você estivesse pagando uma penitência. Cada dia uma penitência. Cada dia levando a cruz. Em alguns casos, tem pessoas que saem até piores, viu? Mais doentes. Exatamente. Uma lavagem cerebral. Fábrica de loucos, né? Fábrica de loucos. Lavagem cerebral, conceitos errados, as pessoas sendo colocadas sobre elas a carga da culpa. A culpa é um gatilho eutanasiano terrível, né? E eu tenho piorado, eu confesso ao senhor, em muitos casos, infelizmente, né? Pois é, então, quando nós falamos disso, nós falamos de todos os conceitos religiosos que estão por aí. Sim, sim. Né? Porque os líderes são despreparados, né, para cuidar dessas ovelhas, são despreparadas, e aí as coisas se complicam. Então, gente, a gente tem uma situação muito complicada e sair da caixinha seria romper com tudo isso. Ocorre que as pessoas não têm coragem de sair da caixinha. O que é sair da caixinha? Sair da caixinha é que você tem um casamento bosta, um casamento ridículo, um casamento que o marido bate em você, um casamento que a mulher lhe trai, uma família que não é família, que é só uma foto. E você diz assim, agora eu vou romper com tudo isso aqui, eu saio disso aqui. Você não tem coragem de fazer isso. Aí você continua na caixinha, tirando foto e sorrindo no WhatsApp, sorrindo
nas fotos para postar no Instagram. Como família feliz, quando a família é infeliz. Isso é sair da caixinha. Sair da caixinha é quando você dá a volta por cima e diz assim, esse emprego não presta, esse emprego não serve para nada, e sai, e vai para outro emprego. Sair da caixinha é tomar atitude. É tomar atitude. É tomar uma nova atitude. É romper com o velho. É romper com os velhos conceitos. E aí, surge aí, se você vai para a internet, você fica mais doido ainda. Porque a internet tem um bocado de besteira. Coisa que não serve para nada. E tem muita gente aí famosa dizendo besteira aí. Não tem o que dizer, fala besteira. E as pessoas vão entrando nessa onda que vai levar você para afogamento, né? Quem anda em onda muito alta vai levar para afogamento. Então vai ser morte, com certeza. Ou morte real ou morte imaginária. Mas essa morte vai existir. Então, é necessário que se tome muito cuidado em relação àquilo que você escuta. É através da escuta que você é formado. Através da escuta, você vai se bombar ou não. E se você se enche de porcaria, você vai ser um barril de porcaria. E tem muita gente aí andando por aí, falando bobagem, dizendo bobagem, porque o seu escuta bobagem. E lendo bobagem. Lendo muita bobagem. Então, é necessário que se tome uma atitude em relação a isso. Ou a gente vai ficar aqui falando a vida inteira e nada se resolve. Então, tem que romper com o velho conceito. Aí o seguinte, o que é que se diz aí? Tem que mudar de hábito, formar novos hábitos. Eu discordo, eu não concordo com isso. Formar novos hábitos. Porque se você trocou uma mulher que lhe chifrava para arrumar uma mulher que lhe rouba, deu no mesmo. Você mudou sempre meia dúzia. Então você trocou de mulher, mas não teve problema. Trocar de hábito, no caso, trocar do hábito de beber para entrar no hábito de jogar, dá no mesmo. Deu no mesmo. Deu no mesmo. Ou seja, você é prisioneiro, você é conduzido. Vou dar um exemplo aqui. O cara bebia, era um bebarrão, e um mau marido. Aí ele se converteu, foi para a igreja. Ele deixou de beber, não sai da igreja e continua sendo mau marido. Mudou o que na vida dele? Mudou nada. Ele trocou de hábito. Isso, junto hábito. Ele não tem prazer naquilo. Aquilo é um esconderijo, aquilo é um refúgio. Estar na igreja para ele é um refúgio, não é um prazer. O que é que eu advogo aqui? É que essa pessoa deve ser transformada, que ela vá para a igreja por prazer, não por necessidade, não por refúgio. Aí tornou-se um hábito também. Ele continua sendo um marido chato, intolerante e pirangueiro. Mas está na igreja, com a Bíblia debaixo da mão. E assim também com a mulher. Então, mudar de hábito não quer dizer muita coisa. Mudar de hábito e ser escravo daquele hábito. Olha, eu não bebia, mas hoje como um prato, uma Coca-Cola desse tamanho. Foi mesmo, foi. Mudou o que na sua vida? Eu vejo muita história. Crente não bebe, mas come que é uma bênção. Gente, está tudo errado. Está tudo errado. Mas daqui a pouco ele está voltando. E você voltou. De volta, doutor Inácio, pode falar. A minha relação com o outro, ela não vai se dar, não dar-se-á por vínculos impositivos. A minha vinculação com o outro vai dar por vínculos afetivos, ou sociais, ou por aí vai. Não. Meu casamento não pode ser uma coisa impositiva, mas sim social, afetiva, religiosa, etc, etc, etc. A minha relação com a minha religião também. A minha relação com Deus não pode ser por medo dele. Não deve ser. Mas porque eu entendo ele, compreendo ele, eu gosto dele. Ele está em mim. Sim. Mas existe meia dúzia de pessoas
que manipulam esse mercado. Porque para ele é muito bom, porque vai prosperar, comprar avião, comprar iate, comprar o sei lá o quê, e comprar fazenda, gados, e ter muita barra de ouro. E viajar para o exterior, final do ano, esses líderes pegam um avião, particular às vezes, e vai para outro estado, e vai curtir as férias num balneário desse qualquer, enquanto a ovelha está lá no seu lugarzinho, comendo sua mortadela e pão com ovo. Então, gente, o que é sair da caixinha? O que é ficar na caixinha? Ficar na caixinha é exatamente isso que eu estou lhe dando. Então, hoje, vivemos doentes. Eu vou ler aqui um trecho do Ivan Capelato, né? Que eu estou me guiando nele em algumas coisas. Então, o que é que Ivan Capelato diz aqui? Diz: voltando agora ao tema do desejo, percebemos que uma criança não é desejada e é ela que nem os deseja. A avó não tem desejo, a mãe não tem desejo, a babá não tem desejo. Quando essa inversão acontece, o problema está instalado. Como eu expliquei antes, quando esse desejo não é visível, não é presente, temos o advento, o anúncio, o protótipo de alguma psicopatia. O que é psicopatia? Essa pessoa que sofre de um transtorno grave de personalidade é o indivíduo que cresce sem a possibilidade de fazer vínculo afetivo. É o narcísico, é o hedonista, aquele que quer prazer imediato. Incorporado, o que importa antes de qualquer outra coisa é o mero prazer. Então ele tem 3 anos e alguém vai lhe dizer que tem de fazer a lição de casa. Ele simplesmente se recusa. E assim vai, com 5 anos, 7, 9, 11, e chega à adolescência. Entra em ação os hormônios sexuais. Nessa etapa, ele não faz vínculo afetivo, mas vínculos sociais, utilitários. Não pertence a um grupo, mas participa de vários grupos e usa de acordo com seus interesses. Quais são os sentimentos fundamentais de uma criança como essa? O que esse garoto vai sentir no futuro? O que esse garoto vai sentir no futuro? Vai sentir inveja. Se uma criança tem uma canetinha e ele não possui uma igual, ou a avó vai lhe dar uma para ele se acalmar, ou ele vai pegá-la de outra criança, como se tivesse dinheiro. E isso ele se sente provocado para fazer isso, ou ao perceber que gosta de alguém, quem não gosta dele vai tentar destruir a outra pessoa. Moralmente, se for um pouco mais contido, ou fisicamente, se for extrovertido. Então, o que temos hoje em dia são pessoas doentes. Por exemplo, a menina bonita rejeitou o psicopata. Ele joga ácido produzido por ele mesmo em casa, com cândida e alguma coisa deformando o rosto dela. Ou risca-lhe o rosto com a navalha. Bom, gente, isso a gente tem visto aí nos jornais, e a gente acha nos blogs, nas manchetes, no WhatsApp, e a gente acha que isso acontece com o outro, não acontece com a gente. Mas ninguém nasce com esse perfil, né? Ninguém nasce com esse transtorno, nasce com a possibilidade de ter esse transtorno. Mas esse transtorno, ele é azeitado pela família que não tem, assim, um certo entendimento, né? E não faz por maldade, faz por ignorância. E aí, às vezes, o amor demais, né? O amor demais da criança, onde a criança faz tudo, faz o que quer na telha, sem idade necessária, e aí o pai e a mãe chegam um adolescente de 14, 15 anos e vai dialogar com ele: meu filho, você não pode por aquilo, onde a autoridade do pai e da mãe, ela não é incisiva. O pai é um molenga e a mãe é uma palerma. E aí esse menino deita e rola, e quando chega aos 18 anos, está preso, matou alguém, ou está roubando, fumando maconha e por aí vai.
Então, ou saiu da igreja, né? Estava na igreja e saiu. Os doutores, saiu da igreja porque agora os hormônios estão atacando ele e saiu. Não houve educação eficaz, não houve a criação de vínculo. O que é essa criação de vínculo que eu falo? Essa criação de vínculo é tudo que você investe naquilo ali. Exemplo, a pessoa não quer sair de jeito nenhum quando cria vínculo. Eu duvido uma pessoa que ame a sua igreja quer sair da igreja. Não quer sair, porque tem que criar um vínculo. Se sair, adoece. Sai adoece. As pessoas que saem da igreja não criaram vínculos. Não tem vínculo nenhum. As pessoas que criaram vínculo com Cristo jamais abandonar Cristo. Só na morte, nem na morte. Porque criaram vínculo. E essa criação de vínculo, ela é elaborada desde o nascedouro, desde o ventre materno. Então, quando não existe essa criação de vínculo, vai surgir esses desejos muito rápidos. Esse consumo de desejo rápido, de satisfação rápida. Essa ansiedade que existe aí, por que existe essa ansiedade? Eu quero rápido, eu quero resolver minhas coisas rápidas, eu quero consumir rápido, eu quero meu carro rápido, eu quero minha mulher rápido, eu quero ter sexo rápido, eu quero namorar rápido, eu quero rápido, 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 rápido. E esse obstáculo que impede esse gozo rápido, essa satisfação rápida, adoece as pessoas. Adoece as pessoas. E aí, no impedimento desse gozo, no impedimento dessa conquista, eu vou arrumar alguma coisa que me satisfaça, que me dê um prazer, que mexa com minha dopamina. Pode ser bebida, o sexo ou qualquer coisa que me dê prazer, que me prenda. Isso não significa que eu criei vínculo com aquilo. Eu me viciei. A diferença de criar vínculo e de vício são outras coisas. O vínculo dá prazer, o vício não. Existem pessoas que são viciadas na religião, viciadas, igual a jogar carta, jogar carteado e cheirar pó. É viciado. Tirou daquilo, ela fica sintomática, com dor de cabeça, dor no peito, né? Não dorme, chora, porque necessita daquilo, necessita. Então, essa é a diferença. Criar vínculo, não. Criar vínculo é algo mais salutar. Eu diria que é salutar. Criar vínculo é salutar. Então, estamos vivendo hoje, hoje sexta-feira, numa sociedade que é adoecida. Vou ler um tema aqui para a gente encerrar, porque estamos chegando no final desse tema de hoje. Descapelado. Temos livros ou assinarem as palestras de autoajuda. Outro dia fiquei assustado com um livro desse tipo, que defendia que a pessoa deve ser egocêntrica e não permitir que o filho tire o seu tempo. Fiquei realmente assustado. Como assim o filho não pode tomar tempo dos pais? Mas se ele já existe. Aquela história, né? De um filho chega junto do pai, o pai, estou assistindo televisão, eu estou no jogo, não dá tempo pro filho. O filho quer colo. O filho quer ser desejado. Ora, por que essa população está por aí perambulando? Porque são pessoas que não foram desejadas, são pessoas que não se sentem desejadas. E aí vai contemplar esse desejo num vício qualquer. E aí criam vínculo criam desejos com muita coisa, desejos imediatos, hedonistas. Então, são pessoas que se viciam em muitas coisas e não criam vínculo com ninguém. São viciadas e não criam vínculo com ninguém. Então, exatamente isso, pastor Amaro, que eu queria trazer na sexta-feira para os meus ouvintes aqui desse programa No Divã, onde nós temos descoberto muitas coisas e trazido à tela, trazido à pauta, colocado à mesa, para que as pessoas entendam mais o que é psicanálise, o que é neurociência, o que nós vemos falando toda semana sobre as amígdalas cerebrais, como funcionam as amígdalas cerebrais, como esse filho
o comportamento dele ao nascer, o comportamento desse filho aos 2 anos de idade, o comportamento dele aos 4 anos de idade, o que é fase oral, o que é fase anal, o que é a fase fálica. Nós falamos aqui, e você quer saber mais sobre isso, vai lá e busca no YouTube aí, no canal da Rede Cristã, e você vai entender mais. Seja você psicólogo, seja você o que for, vai lá, porque realmente são coisas novas que eu estou trazendo para você. Isso, também tem o YouTube, o Terapia Diária PE, e o Instagram Terapia Diária PE, para você conferir também as postagens feitas pelo psicanalista Ednásio Silva, terapeuta. Ok, doutor Ednásio, então segunda-feira estamos de volta, se assim Deus nos permitir, né? Adiantando para os ouvintes que o programa nessa segunda fase só vai até o dia 15 de dezembro, não é isso? Isso. Ok, meu querido. Até aqui em dezembro, que é o primeiro descanso, né? Vou ter que... As férias. Digamos férias. assim. Ok. Um abraço, doutor Ednásio, e até segunda, se Deus nos permitir. Tá, pastor? Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima, se ele permitir. Amém. Você acabou de ver e ouvir aqui no Facebook do YouTube da Rede Cristã, eu vi na FM 103,3, no Play Store, o terapeuta Ednásio Silva. O programa volta segunda-feira com a graça de Deus. Segue a programação da Rede Cristã, na sequência, o programa Ponto Encontro ao Vivo, o meu amigo pastor Roberto Ricardo. Um abraço a todos e Deus abençoe.